boa noite, Tudo seja bem, professor? bem-vindo. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Deixa eu aumentar seu som aqui, Bruno, que eu Deixa tô eu ver escutando. aqui. Agora sim, beleza. Melhorou? Melhorou? Tá ótimo. Não, o meu é que tava baixo aqui, meu Ah, cara. Deixa eu só terminar aqui um spoilerzinho que eu tava fazendo do que mais está na agenda, né? Nós temos para a agenda na semana que vem, dizia eu, uma live sobre responsabilidade civil e administração pública, quer dizer, quais são os tipos de situação relacionados à pandemia que possam estar determinando problemas de responsabilidade civil. E, na sequência, uma outra live também muito esperada, que é equilíbrio econômico e financeiro, os contratos da administração pública e pandemia. Então, nós estamos com uma agenda cheia. intensa aí e de temas todos super relevantes. E aí, já começando o nosso tema hoje é eleições municipais e pandemia. E eu queria agradecer muito a presença do Bruno, o convite, a disponibilidade do Bruno para estar com a gente para conversar sobre isto. E vou aqui apresentar um pouco o Bruno, né? E depois lhe passo a palavra, Bruno, para os seus cumprimentos, mas apresentando o Bruno inicialmente, ele hoje é secretário da Corregedoria Regional Eleitoral aqui no TRE do Rio de Janeiro, já foi diretor-geral também do TRE, tem especialização em Direito Eleitoral pela Universidade Cândido Mendes e é mestrando em Direito pelo PPGD da Universidade Estácio de Sá. E eu tenho a super alegria de dizer que o Bruno está desenvolvendo a pesquisa dele no mestrado sob minha orientação, né? Então, assim, disse eu já, Bruno, publicamente, que para o professor, assim, a alegria do professor é ver o aluno despontar, né? E aí, quando esse tema veio, eu disse, gente, tem que ser o Bruno, não pode ser outra pessoa. Então, essa live é muito especial para mim, porque é sempre muito, muito bom para o professor estar dividindo isso com um aluno, e ainda mais um aluno talentoso como é você. Estou aqui dando depoimento público, viu? E aí, então, agora passo a palavra para você fazer seus cumprimentos iniciais, aí a gente passar para a pauta, Bruno. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite. A senhora foi minha professora na graduação também, né? Está me Isso. orientando agora. Desde a graduação a gente está junto. Queria mandar um abraço assim, inicial, agradecer o convite. Primeiro, um abraço inicial principalmente para os servidores da Justiça Eleitoral, que a gente passou pelo fechamento de cadastro, que acabou ontem. Então, assim, é um momento muito importante para a gente. E estão todos ansiosos, né, por conta dessa questão de vai ter, não vai ter eleição, quando, se tiver, vai ter, quando vai ser, em que condições vai ter. Então, assim, todos estão ansiosos. Então, assim, bem-vindo ao público que estiver nos assistindo. É uma satisfação estar aqui e poder trocar uma ideia com a senhora. Eu queria lembrar vocês que estão entrando que, enfim, a gente sempre sugere que você faça a sua pergunta antes. Eu tenho uma perguntinha aqui que veio antes no Instagram, mas você pode fazer a sua pergunta agora e a gente vai tentar responder, porque às vezes aquilo corre, eu tenho dificuldade de enxergar, mas a gente vai tentar. E também para quem está vindo pela primeira vez numa live do SES, só para explicar a dinâmica, a gente conversa sobre o nosso tema central por 40, 45 minutos, um pouquinho mais, e depois a gente passa ao atendimento das perguntas. Então, ainda é tempo de você formular a sua pergunta, né? E aí, Bruno, eu queria fazer uma primeira... vamos primeiro localizar um pouquinho o cenário, né? Quer dizer, é claro que as pessoas estão preocupadas com a nossa situação aqui, né? Mas, assim, não há de ser o Brasil o único lugar que está sofrendo impactos de pandemia vis-à-vis eleição, né? Então, assim, como é que está isso no mundo? Quer dizer, alguém já fez eleição na pandemia, não fez? Que tipo de notícia você tem para dar sobre isso? Desde que começou a estourar mais o fenômeno da pandemia no mundo, né, a gente tem um mapeamento de aproximadamente 70 processos, 70 países têm processo eleitoral ou marcados ou a realizar nesse período de pandemia. A gente conseguiu fazer esse mapeamento, tem alguns institutos internacionais especializados em fazer nisso, e as soluções estão sendo as mais variadas possíveis. E eu sempre gosto de dizer, né, quando eu trago algum exemplo do exterior, é que não é para a gente copiar. A gente tem institutos jurídicos diferentes, a gente tem realidade diferente, a gente tem cultura, inclusive sanitária, diferente. Então, assim, uma solução que resolveu para um país não vai resolver para outro. Então, assim, ao longo do período, a gente tem de março até dezembro planejado 70 eleições, seja nacionais, regionais, supranacionais, em vários lugares do país.
Uhum. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já teve eleição que teve que ser adiada, porque a gente tem Sim. eleições suplementares, então a gente teve a eleição para senador do Mato Grosso. No Rio de Janeiro, mais especificamente, a gente teve a eleição de Italva, Uhum. adiada, ela estava agendada inicialmente para abril, foi jogada agora para junho, e ainda Uhum. assim, ainda há uma indefinição se a gente vai conseguir levar todos os procedimentos a contento. E dois exemplos que eu gosto de trazer dos países que realizaram eleição nessa pandemia é primeiro a França, né? A França Uhum. teve uma eleição municipal, um Uhum. primeiro turno, lá eles têm 2 turnos na eleição municipal, eles fizeram uma primeira rodada de eleição municipal bem no comecinho da pandemia aqui no Brasil, né? Mas lá na Europa já estava bastante avançado, foi em abril. Sim. Então, no dia 15 de abril, teve eleição. Dia 15 de março, desculpa, teve eleição na França, eleição Uhum. suplementar. Aconteceu cercado de vários cuidados sanitários. Na véspera da eleição, no dia anterior, o governo francês decretou quarentena em várias regiões. Então, assim, foi um negócio pego de surpresa, Aham. bem na véspera mesmo. Uma Sim. parte do grupo político da França tentou suspender a eleição, mesmo ela sendo no dia seguinte, por conta Uhum. dessa quarentena ser estabelecida. E Uhum. aí, baseada na pressão da oposição, né? Mas Uhum. aconteceu-se um fenômeno de vamos manter pelo menos o primeiro turno. Então Uhum. manteve-se, ainda que com protestos, teve a Uhum. eleição no dia marcado. Uhum. Qual foi o resultado disso, né? Primeiro que não teve nenhum reflexo que a gente pôde comparar entre crescimento do número de infectados em relação à eleição. Então, porque Uhum. uma das Interessante. preocupações que tem agora é que se a gente aglomerar as pessoas, pode ter uma nova onda decorrente da eleição, uma Aham. nova onda de pandemia. Sim. Não foi percebido isso. Só que a presença da eleição municipal foi muito baixa na França. Então, Entendi. uma das críticas da eleição foi se houve legitimidade em fazê-las. Então, Uhum. foi aproximadamente 43% do eleitorado que compareceu às urnas. E na Uhum. mesma eleição, há 4 anos, o comparecimento foi de 68%. Então, teve uma queda Uhum. grande. Sempre Uhum. lembrando que o sistema é diferente, então lá o voto é facultativo, então o comparecimento de 60% para eles é considerado alto. Para o Uhum. Brasil não é tanto, a gente tem uma média de 80%, 83%, mas para a França 60% é um volume considerável, e nessa eleição foi 43%. Então, Uhum. as Uhum. principais medidas que a França adotou nas eleições municipais foi mais em relação à conscientização do eleitor, medida de proteção no processo eleitoral em si, ou seja, no processo Uhum. de votação, Entendi. orientando mesários a usar equipamentos de segurança, usar equipamentos sanitários, respeitar filas. Uhum. Foi também solicitado algumas antecipações de votação, porque na França, assim como o próximo exemplo que eu vou dar, há algumas permissões de voto à distância, não de Entendi. forma eletrônica, mas por correio. Uhum. Então, a França teve a eleição e ela foi criticada por conta desse comparecimento. É um Uhum. exemplo que teve a eleição, não teve nenhum impacto efetivamente na saúde sanitário, Sim. mas criticou-se o processo eleitoral pela legitimidade. O segundo Uhum. turno, que iria acontecer um mês depois, chegou-se a um acordo de suspender. Então, eles Uhum. atrasaram o segundo turno na França. O outro Uhum. exemplo que está sendo bastante utilizado como grande exemplo de sucesso em realizar a eleição durante a pandemia foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sim. Sul, um país próximo à China, então assim, o epicentro da pandemia, Aham. tomou uma série de medidas sanitárias independente da eleição, e aí discutiu se haveria ou não eleição lá, chegou-se à conclusão que teria, aí eles tomaram alguns procedimentos anteriores à eleição, um pouco diferente da Uhum. França, porque foi muito em cima. Uhum. Eles flexibilizaram, ampliaram a possibilidade do voto à distância, o voto pelo Uhum. correio. Então, Uhum. isso fez com que 26% de quem votou na eleição votasse por correio Uhum. no período anterior ao dia efetivamente da eleição. Uhum. Uma outra agravante em relação à Coreia do Sul, em relação à França, é que na Coreia do Sul proibiu-se completamente a propaganda de rua com manifestações. Uhum. Aglomeração de nenhum sentido. A França ainda permitiu 1.000 pessoas. Você podia se Sim. aglomerar em até 1.000 pessoas. A Coreia proibiu. A Uhum. propaganda foi basicamente por redes sociais e por envio de panfletos aos eleitores. Uhum. E Uhum. eles tiveram que eu acho bem interessante em relação à França, é a transparência do processo eleitoral. Então, o que é que eles Uhum. fizeram? Eles conseguiram trazer os principais
atos do processo eleitoral para as redes de televisão do país, para dar transparência. Já que a população não poderia estar nas ruas, os partidos políticos tinham restrição nessa fiscalização, eles se abriram mais. Então, eles deram às televisões acesso a esses meios de preparação das eleições. E no dia da eleição propriamente, eles tiveram essas mesmas regras de segurança da França, só que foram um pouco mais rigorosos. Eles deram, por exemplo, luvas para os eleitores fazer a votação lá em cédula, incentivaram que as pessoas levassem sua própria caneta, por exemplo, para fazer a marcação na cédula. Então, porque normalmente a estrutura administrativa da eleição forneceria essa caneta, o país incentivou que o próprio eleitor trouxesse essa caneta. Na Coreia do Sul, 68% dos eleitores compareceram ao pleito. Então, assim, foi considerado um sucesso no país. Teve a eleição na Coreia do Sul não era municipal, era nacional. Era para os 300 cargos da Assembleia Nacional deles. Seria o nosso Congresso Nacional. Então, eles foram considerados um sucesso. Então, o principal senão que os estudiosos dessas eleições em pandemia vêm falando em relação à Coreia do Sul é em relação à questão da propaganda. Porque ela foi bastante restrita, diferentemente da França, mas o resultado de comparecimento foi muito maior do que da França, mesmo eles estando mais próximos da pandemia. Esses são os dois grandes exemplos do mundo. É interessante que assim, você fica num equilíbrio muito delicado entre, né, assegurar o pleito e evitar uma continuidade indevida e tal, mas um problema realmente de contaminação de legitimidade da eleição, né? Agora, eu estava ouvindo os exemplos aí que você estava apontando enfim, direito eleitoral não é a minha área, por isso que eu fui buscar você, né? Mas, por exemplo, a questão de votação por correio e tal, nós temos uma previsão muito limitada e acho que não poderíamos implementar isso para essa eleição. O nosso sistema de votação, ele vamos dizer assim, ele é um pouco mais robusto. Então, assim, ele demora mais a fazer uma movimentação desse tipo. Então, a gente não tem o voto... Primeiro que, como aqui é eleição municipal, a gente já tem uma restrição desse voto. Então, a eleição nacional, por exemplo, a gente tem o voto em trânsito do exterior. O brasileiro que está no exterior vota, mas vota no exterior. Nós montamos sessões lá. Então, a gente leva a sessão até o eleitor. Então, a gente não tem o voto por correio, por exemplo, como tem na Itália. Então, o cidadão italiano, descendente italiano que está no Brasil pode votar por correio. A gente ainda não tem esse tipo de votação, porque a gente utiliza o sistema eletrônico de votação, a urna eletrônica, e a legislação não traz nenhum mecanismo alternativo. Porque, assim, em alguns países coexistem o sistema eletrônico de votação com outros sistemas mais flexíveis. No Brasil, como não tem essa flexibilidade, hoje a gente não teria a possibilidade de implementar uma situação dessa, por exemplo, de voto à distância. Seja por utilização de novas tecnologias, seja meramente papel. Hoje a gente não tem uma flexibilidade legislativa para implementar isso.